Na época do Covid, realmente eu peguei muitos pacientes com eflúvio telógeno agudo. Mas não é apenas o eflúvio telógeno agudo. Muitos pacientes também tiveram problema com o chamado eflúvio telógeno crônico, que é aquela queda de cabelo que perdura por mais de 6 meses. E aí o que acontece? O que foi observado com isso? O vírus realmente ele fica na papila radicular externa do fio. Ele inflama totalmente aquela papila. Então, se você não tratar com medicamentos anti-inflamatórios, o paciente às vezes mantinha uma queda de cabelo durante um longo período. Ou seja, não é uma causa indireta, né? É uma causa direta. Direta. O infeliz e estava lá não é um tratamento comum com vitamina, não, tem que desinflamar aquele folículo. E o que observou além disso? Pessoas que tinham o eflúvio telógeno, né, pós o Covid, eles pioraram a alopecia androgenética. Então, vieram muitos pacientes que não observavam que tinham a genética da calvície e que, de repente, o cabelo abriu. Ativou, piorou. Exatamente. Né? E ela falou uma coisa certa. A disbiose intestinal é um dos problemas que provocam alterações nutricionais e, com isso, também a queda de cabelo por eflúvio telógeno, que é um dos tipos da queda de cabelo. E esse processo inflamatório sistêmico da COVID, ele impactou em tudo, né? E aí, a alimentação, ela vai te ajudar, porque você pensa, você tem um processo inflamatório no seu organismo, né? Agudo ali, no momento ali da doença. E você consome alimentos que são pró-inflamatórios. Você entende que vocês vão potencializar isso? E se você consome alimentos que são mais anti-inflamatórios, alimentos mais de comida de verdade, vegetais, legumes, frutas, cúrcuma, canela, hortelã, você vai fazer o sentido contrário. É como se você estivesse fechando a porta falando inflamação, aqui você não entra. Então, você vai fazer o sentido contrário. E isso é muito importante também, associado ao tratamento dermatológico para a questão capilar, de diminuir esse processo inflamatório sistêmico que a COVID causou em todos os pacientes. A memória, por exemplo, né? Um questionamento super comum no consultório. Muito, né? Déficit cognitivo absurdo, né? E que até hoje, né? Os pacientes relatam. E é também um processo inflamatório da COVID, né? Deficiências nutricionais gravíssimas, né? Pessoas que ficaram dependentes de medicação, porque ficaram muito trancados em casa, né? Depressivos, não fizeram atividade física, comeram mal. E aí tudo isso influenciou o quê? Para potencializar todo o sinal e sintoma que a COVID causou. Então, e assim, né? Vocês falaram muito agora do estresse, né? Que o próprio Covid causa nas pessoas. Mas o estresse, ele tá à solta muito antes do Covid, né? Nossa vida. E eu queria que vocês falassem um pouquinho pra gente sobre isso, né? Sobre como o estresse impacta na alopecia, né? Na queda de cabelo dos pacientes. Sim, o estresse ele leva a um aumento do cortisol. E esse aumento do cortisol, ele pode impactar na saúde do paciente como um todo. E um dos aspectos também é a queda de cabelo. Além de poder atingir a pele, inflamações, psoríase, várias doenças também autoimunes inflamatórias. Mas a queda de cabelo, a paciente já vai logo, que é o primeiro sintoma. Então, pensa bem, nosso organismo ele é muito regrado. Então, quando tem alguma deficiência, ele para de nutrir o quê? O órgão não vital. E qual é o órgão não vital? Cabelo e unha. Então, é o primeiro a parar de ter a nutrição correta, né? Então, é o primeiro a sentir logo o impacto. E depois que aparecem as outras lesões no organismo, não é verdade? Né, quando a gente olha com a sabedoria, né, de Deus... Sim, isso que eu falo. Né, é Deus falando, olha, vai se cuidar. Né, está do lado de fora, Sim. justamente para você enxergar. Está te dando já um primeiro sinal que tem alguma coisa acontecendo de errado. Então, já corra logo com isso. É até lindo, né? Sim. E é interessante também a gente citar a questão da hidratação. Porque Importante, o nosso né, cabelo, ele precisa de água, né? E eu tenho um professor maravilhoso que ele fala sobre saúde intestinal, que fala assim, como é que você quer ter o cabelo bonito, a pele bonita, se você está usando a água do seu cocô? Aí, você faz o quê? Você causa desbiose. Por quê? Porque a água que era para estar indo lá para estar ajudando a hidratar as suas fezes, as fibras que você está comendo, enfim, vai ser retirada
e vai usar para suas outras funções do seu organismo. E não tem como ter cabelo bonito, pele bonita, unha bonita, se você também não se hidrata. Né? Então é muito importante, principalmente porque a gente está numa onda de calor muito forte, lembrar que a ingestão de água é muito importante. Dani, você abordou um assunto que eu não imaginava, né? O quanto que até a água... É necessário em tudo, né? Não é só a pele, é tudo, cabelo. Porque normalmente eu parei na pele, não fui no cabelo. Agora deixa eu falar um outro tema interessante. Impactou mais saber que o cabelo rouba a água do cocô, né? Isso aí. Isso é muito importante. Gente, nós estamos numa fase aqui na nossa cidade de dengue. Absurda. O Brasil, né? Exato. Mas assim, aumentaram muitos casos de dengue na nossa cidade, Sim. a Grande Vitória no geral. E isso impacta muito, não só na saúde, o risco de vida, o risco de morte da pessoa, mas a queda de cabelo é sempre. Uma das doenças que provoca muita queda de cabelo também, por doença chamada um gatilho, né? Do eflúvio telógeno. Então, nessa época, tem pego já muitos pacientes com essa doença, que já passaram pela dengue, e agora me procuram com a queda de cabelo. Porque a dengue provoca, assim como o Covid é uma Faz um doença estrago viral no que organismo, né? provoca um boom inflamatório Sim, muito grande, né? E aí também diminui várias vitaminas, né? Vitamina D, vitamina B, muitas das vezes o ferro. E isso impacta tudo, o couro cabeludo, e a queda de cabelo vai